Se você está assistindo a este vídeo, significa que alguém te passou o link, ou talvez você tenha encontrado por acaso. De qualquer forma, preciso que entenda: isto não é ficção, é um manual de sobrevivência. E se um dia você se encontrar na situação que vou descrever, sua vida pode depender de seguir cada regra que vou compartilhar. Meu nome não importa mais. O que importa é que eu sobrevivi a 3 meses trabalhando em um lugar que oficialmente não existe. Um posto de gasolina que você não vai encontrar no Google Maps, no Waze ou em qualquer GPS. Um lugar onde as leis da realidade funcionam de forma diferente. Vou contar como tudo começou e, principalmente, vou te ensinar as regras. Porque se você ignorar uma única regra, você não vai sair de lá pela manhã. Era outubro de 2023, quando recebi uma ligação às 23h47. Eu sei o horário exato porque foi a última vez que olhei meu celular e ele funcionou normalmente. Do outro lado da linha, uma voz feminina, formal, quase robotizada. Senhor Martínez? Tenho uma oferta de trabalho. Posto de gasolina. Turno noturno, R$ 2.400 por semana. Por semana? Eu estava desempregado há 4 meses. Não fiz perguntas. Erro número 1. Ela me deu um endereço. KM 666 da rodovia sem nome, entre a cidade que esqueceu seu próprio nome e o lugar onde os mapas terminam. Na época, achei que era só uma forma poética de falar. Erro número 2. Apresente-se amanhã às 23 em ponto. E, senhor Martínez, traga uma lanterna. As luzes do posto às vezes falham. A ligação caiu. Quando tentei retornar, o número não existia. No dia seguinte, às 22h30, estava dirigindo pela rodovia que supostamente me levaria ao posto. Uso supostamente porque depois de 40 minutos dirigindo, percebi algo estranho. Não havia passado por nenhuma placa quilométrica. Nenhuma. Foi quando vi as luzes na distância. Um posto de gasolina antigo, daquele dos anos 80, com 2 bombas e uma loja pequena. Mas havia algo errado. As luzes piscavam em um padrão, quase como um código Morse. Parei o carro e olhei ao redor. A estrada por onde eu havia chegado simplesmente não estava mais lá. No lugar, apenas uma floresta densa que parecia existir há décadas. Uma mulher de meia idade saiu da loja. Cabelos grisalhos, uniforme impecável do posto, sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Martínez, certo? Eu sou a gerente Sara. Chegou na hora certa. Ela me entregou um envelope amarelado com instrução manuscrita. Ainda tenho essas instruções comigo. São elas que podem salvar sua vida. Sara me levou para dentro da loja e disse: antes de começar, precisa conhecer as regras. Não são sugestões, são questão de vida ou morte. Ela me mostrou uma lista datilografada, amarelada pelo tempo. Regra 1. Nunca olhe diretamente para o cliente do carro vermelho entre 2h33 e 2h47 da madrugada. Se ele vier, atendam-o normalmente, mas mantenha os olhos baixos. Ele sempre paga com uma nota de R$50 que ainda está úmida. Regra 2. Se alguém pedir para usar o banheiro depois das 3 da manhã, diga que está quebrado. Sempre. Não importa quão desesperada a pessoa pareça. O banheiro funciona perfeitamente, mas ninguém que entrou lá depois das 3 saiu sendo a mesma pessoa. Regra 3. Mantenha sempre 3 bombons na gaveta do caixa. Se uma criança de aproximadamente 7 anos, vestindo roupas dos anos 90, aparecer e pedir um bombom, dê apenas um. Se ela pedir mais, diga que acabaram.
Se você der mais de um bombom, ela não vai embora até o amanhecer. Regra 4. A bomba número 2 às vezes funciona sozinha. Quando isso acontecer, anote o valor do caderno azul e deixe o dinheiro correspondente no caixa. Alguém sempre vem buscar durante a madrugada. Olhei para Sarah como se ela estivesse brincando. São só tradições locais, ela disse, mas seus olhos diziam outra coisa. Sarah foi embora às 23h15 e eu fiquei sozinho. O posto era pequeno, 2 bombas de gasolina, uma loja com prateleiras meio vazias, um caixa antigo que ainda usava calculadora manual e um banheiro nos fundos. A primeira hora passou tranquila. Alguns carros normais, pessoas normais. Comecei a relaxar, achando que as regras eram só paranoia de cidade pequena. Então, às 0h47, aconteceu a primeira coisa estranha. Um homem entrou na loja, alto, magro, terno preto impecável, mas havia algo errado com ele. Ele não fazia barulho ao caminhar, nenhum barulho, nem os sapatos no piso, nem o farfalhar da roupa. Ele se dirigiu à seção de bebidas, pegou uma Coca-Cola e veio ao caixa. Quando falou, sua voz parecia vir de muito longe. Só isso. Passei o produto no código de barras, R$ 4,50. Ele me entregou uma nota de R$ 10, mas, quando fui dar o troco, ele já não estava mais lá. A Coca-Cola também tinha sumido, mas o dinheiro estava na minha mão. Olhei o relógio. 0h52. 5 minutos haviam passado, mas eu só lembrava de segundos. Na segunda noite, Sarah me trouxe mais regras. O envelope estava mais grosso. Regra 5. Se você ouvir música vinda da bomba número 1 depois da 1 da madrugada, não vá investigar. A música sempre para sozinha depois de exatamente 3 minutos e 33 segundos. Regra 6. Mantenha sempre o rádio ligado na frequência 94.7 FM depois das 2 da manhã. Se começar a tocar música clássica, desligue imediatamente e conte até 100 antes de ligar novamente. A música clássica significa que eles estão próximos. Regra 7. Se alguém bater na porta dos fundos, a que dá para a floresta, não abra. Não importa quem diga ser, não importa que barulhos você ouvir, a porta dos fundos só deve ser aberta às 6 da manhã, quando seu turno terminar. Regra 8. No freezer de sorvetes, na terceira gaveta, há sempre um picolé de uva. Nunca mexa nele, nunca conte para ninguém sobre ele. Se ele desaparecer, feche o posto imediatamente e ligue para o número que está grudado embaixo da gaveta do caixa. E se eu não seguir as regras? Perguntei para Sarah. Ela me mostrou uma foto em preto e branco. Um homem de uniforme atrás do caixa, sorrindo. Mas o sorriso estava errado. Os olhos estavam completamente brancos. Este era o Carlos. Trabalhou aqui por 6 anos. No último dia, ele quis testar se as regras eram reais. Sarah guardou a foto. Ele ainda trabalha aqui. Às vezes você pode vê-lo nas câmeras de segurança. Foi na quinta noite que tudo começou a fazer sentido, de uma forma aterrorizante. 2h33 da madrugada. Eu estava organizando as prateleiras quando ouvi o som de um motor. Olhei pela vitrine e vi um carro se aproximando. Um Escort vermelho, modelo anos 90, mas em perfeito estado. Meu sangue gelou. A regra 1. O carro parou na bomba número 2. Eu podia ver uma silhueta no banco do motorista, mas não conseguia distinguir detalhes. E não queria. Mantive os olhos baixos quando ele entrou na loja. Vi apenas os pés, sapatos sociais pretos,
velhos, mas bem cuidados. Meias brancas aparecendo um pouco. Completar na bomba 2. Disse uma voz que parecia vir de dentro d'água. Quanto deu? Perguntei olhando para o computador. R$ 45. Ele colocou uma nota na minha frente. Uma nota de R$ 50, mas ela estava molhada, como se tivesse acabado de sair do mar. Peguei o troco sem olhar para cima. R$ 5. Coloquei na minha frente. Quando levantei os olhos novamente, ele não estava mais lá. O troco também havia sumido. Fui até a bomba número 2. O display mostrava R$ 45, mas não havia nenhum carro. E o chão ao redor da bomba estava molhado. Nas semanas seguintes, descobri que havia mais regras. Regras que Sarah não havia me contado. Regras que tive que aprender da pior forma possível. Regra oculta 1. Se você sentir cheiro de flores no meio da madrugada, especialmente jasmim, saia da loja imediatamente. Fique do lado de fora até o cheiro passar. Flores não crescem no estacionamento de um posto de gasolina abandonado há 20 anos. Regra oculta 2. Nunca, jamais, olhe para as câmeras de segurança entre 3h33 e 4h44. Você pode ver coisas que não deveriam estar lá. Pessoas que não deveriam estar lá. E pior, elas podem ver você de volta. Regra oculta 3. Se a luz da loja começar a piscar em intervalos de exatamente 5 segundos, conte quantas vezes pisca. Se piscar 13 vezes, tranque todas as portas e se esconda atrás do caixa até parar. Não saia de lá, não importa o que ouça. Regra oculta 4. Existe um cliente que sempre vem às 4h17. Ele nunca compra nada, apenas anda pela loja por exatamente 7 minutos. Ele usa uma jaqueta de couro e óculos escuros, mesmo no meio da madrugada. Nunca tente conversar com ele. Nunca pergunte se ele precisa de ajuda. Apenas finja que ele não existe. Descobri essas regras porque as quebrei. E cada vez que quebrei uma, algo terrível aconteceu. Foi na 12ª noite que entendi a verdadeira natureza daquele lugar. Estava uma madrugada particularmente silenciosa. Nenhum cliente havia aparecido desde as 23h30, até que, às 2h15, ouvi um barulho vindo do banheiro. Água correndo. Lembrei da regra 2. O banheiro deveria estar sempre quebrado depois das 3, mas eram apenas 2h15. Tecnicamente, eu poderia investigar. Caminhei até os fundos da loja. A porta do banheiro estava entreaberta e eu podia ver luz acesa lá dentro. O barulho de água continuava. Empurrei a porta devagar. O banheiro estava diferente, maior, muito maior do que deveria ser. As paredes se estendiam para além do que era fisicamente possível. E ao fundo, podia ver várias cabines, muito mais cabines do que caberiam naquele espaço. Em uma delas ouvi uma voz conhecida. Socorro! Alguém pode me ajudar? Estou aqui há quanto tempo? Que dia é hoje? Era um homem, e ele parecia desesperado. Dei um passo em direção às cabines, mas então vi algo que me fez parar. Pegadas no chão molhado. Pegadas que levavam até as cabines, mas nenhuma pegada saindo. Muitas pegadas entrando, nenhuma saindo. Saí correndo do banheiro e tranquei a porta. Minha mão tremia tanto que demorei 3 tentativas para conseguir virar a chave.
No resto da noite, ouvi vozes vindas do banheiro. Várias vozes. Pessoas pedindo ajuda, pessoas chorando, pessoas que pareciam estar perdidas há muito tempo. Na manhã seguinte, quando Sarah chegou, contei sobre o banheiro. Ela me olhou com uma expressão que jamais vou esquecer. Pena misturada com terror. Você quase se juntou a eles, ela disse, me entregando um jornal velho. A manchete dizia: posto de gasolina da rodovia BR-333 sofre acidente. 12 pessoas desaparecidas. A data do jornal era de 1987. Este posto foi fechado após um acidente. Um caminhão-tanque explodiu durante a madrugada. 12 pessoas estavam no posto no momento da explosão. Elas nunca encontraram os corpos. Mas, então, o que é este lugar? Este lugar existe entre o que era e o que poderia ter sido. As pessoas que desapareceram naquela noite, elas ainda estão aqui. E elas precisam que alguém mantenha o posto funcionando. Olhei ao redor da loja com novos olhos. As manchas escuras no piso que eu pensava ser óleo de motor. As sombras que às vezes se moviam sozinhas. Os sussurros que eu ouvia quando o vento batia forte. E os funcionários? Perguntei, já sabendo a resposta. Todo funcionário que trabalha aqui eventualmente se torna parte do lugar. Alguns levam meses, outros levam anos, mas todos eventualmente param de sair pela manhã. Sarah me entregou o envelope final. As regras mais importantes. Regra final 1. Nunca trabalhe mais de 3 meses seguidos. Após 3 meses, o posto começa a considerar você parte da família. E famílias não abandonam umas às outras. Regra final 2. Se você começar a se sentir em casa no posto, se começar a gostar do trabalho, se começar a não querer que seu turno termine, saia imediatamente. Não termine a noite. Saia correndo e não olhe para trás. Regra final 3. Se você ver seu próprio reflexo nas câmeras de segurança, mas não se lembrar de ter passado na frente delas, você tem 24 horas para deixar o emprego. Depois disso, você não conseguirá mais encontrar a saída. Regra final 4. Se Sarah parar de aparecer para te passar as instruções, significa que é hora de ir embora. Quando os gerentes param de vir, é porque não há mais nada para gerenciar, apenas para cuidar. Regra final 5. Nunca, jamais, tente ajudar as pessoas no banheiro. Elas estão lá há décadas. Elas aprenderam a viver com isso. Se você tentar salvá-las, apenas se juntará a elas. Como eu saio daqui? Perguntei. Todo dia às 6 da manhã, a estrada aparece novamente. Você tem até 6h15 para sair. Depois disso, terá que esperar até a próxima madrugada. E se eu não conseguir sair a tempo? Sarah não respondeu. Apenas me mostrou outra foto. Um homem, de uniforme, sorrindo atrás do caixa. Mas desta vez, reconheci o rosto. Era eu. Trabalhei por exatos 2 meses e 27 dias. Na manhã do 28º dia, percebi que estava ansioso para a chegada da noite. Queria voltar para o posto. Sentia saudades do lugar. Foi quando soube que tinha que sair. Naquela última noite, tudo foi diferente. Os clientes estranhos apareceram todos de uma vez. O homem do carro vermelho, a criança dos bombons, o homem da jaqueta de couro. Era como se eles soubessem que eu estava indo embora. Às 5h45,
Me preparei para sair, mas quando fui em direção à porta, ela não abria. A chave girava, mas a porta não se movia. Olhei o relógio. 5h50. Tentei a porta dos fundos, também travada. 5h55. Foi quando ouvi a voz de Sarah atrás de mim. Onde você pensa que vai? Mas quando me virei, não era Sarah. Era a mulher das fotos, a que trabalhava lá nos anos 80. E atrás dela estavam todos os outros. O Carlos, o homem que eu havia visto nas câmeras, e várias outras pessoas de diferentes épocas. Você é parte da família agora, ela disse. Famílias ficam juntas. 6 horas. Ouvi o som de um motor lá fora. Corri até a vitrine e vi meu próprio carro ligando sozinho. 6h05. A porta da frente se abriu sozinha. Corri em direção a ela, mas os outros funcionários fantasmas tentaram me segurar. Senti mãos frias tocando meus braços, mas continuei correndo. 6h10. Cheguei ao meu carro e entrei. Na estrada podia ver a floresta começando a se fechar novamente. 6h12. Pisei no acelerador e dirigi o mais rápido que pude. Pelo retrovisor, via o posto se tornando cada vez menor, até que as árvores o cobriram completamente. 6h15. A estrada mudou. De repente, estava na rodovia normal, com placas quilométricas e tráfego regular. Eu havia escapado. Isso aconteceu há 6 meses. Desde então, mudei de cidade 3 vezes. Não importa onde eu vá, às vezes recebo ligações no meio da madrugada. Do outro lado da linha, uma voz conhecida. Senhor Martínez, tem uma oferta de trabalho. Sempre desligo. Mas ontem, algo diferente aconteceu. Estava dirigindo pela rodovia quando vi luzes na distância. Parei o carro e olhei melhor. Era o posto. Mesmo estando a 500 quilômetros de onde ele deveria estar. Dei a ré e saí de lá o mais rápido possível. Mas no retrovisor, podia ver uma figura me acenando da porta da loja. Era Sarah. Se você chegou até aqui, precisa entender. Este lugar existe. Ele pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento. E se você um dia se encontrar dirigindo à noite e vir um posto de gasolina antigo que não deveria estar lá, continue dirigindo. Mas se por algum motivo você precisar parar, se não tiver escolha, então lembre-se das regras que compartilhei com você. Cada uma delas foi escrita com o sangue e o desespero de pessoas que descobriram tarde demais que algumas ofertas de trabalho são boas demais para ser verdade. E se você for contratado para trabalhar lá, lembre-se, 3 meses é o limite, não um dia a mais. Porque depois de 3 meses, você não vai mais querer sair. E eles não vão deixar. Para sua sobrevivência, memorize estas regras. Nunca olhe diretamente para o cliente do carro vermelho, de 2h33 a 2h47. Banheiro sempre quebrado após 3 da manhã. Apenas um bombom para a criança. Anote os valores da bomba 2 quando funcionar sozinha. Nunca investigue música na bomba 1 após 1 da manhã. Rádio na 94.7 FM. Desligue se tocar clássica. Não abra a porta dos fundos. Não mexa no picolé de uva. Saia se sentir cheiro de flores. Nunca olhe as câmeras entre 13h33 e 4h44. Se a luz piscar 13 vezes, se esconda. Não confie no homem da jaqueta de couro. Máximo 3 meses de trabalho. Se sentir em casa, saia imediatamente. Se ver seu reflexo nas câmeras sem se lembrar, você tem 24 horas. Lembre-se, essas regras não são sugestões. São a diferença entre voltar para casa pela manhã ou se tornar mais um funcionário eterno do posto que não existe.
Boa sorte. E espero nunca mais ter que atualizar este manual.